Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje estaremos compartilhando mais uma porção da palavra do Senhor, que hoje se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Isso mesmo, hoje a gente vai entender um pouquinho sobre a história de Samuel e mais precisamente sobre a oração de Ana. Então, para você que ainda não é inscrito no nosso canal, já peço que você se inscreva, compartilhe, ative as notificações para que você fique por dentro de tudo que a gente vai estar postando aqui ao longo dos dias, tudo bem? Então diz assim, capítulo 1, a partir do versículo 14. Já pega a sua Bíblia para você acompanhar aí também. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois a tua serva Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Então estamos diante de uma passagem da Bíblia muito conhecida, que é a oração de Ana, e que posterior a isso veio acontecer a concepção de Samuel, que foi um grande homem de Deus naquele tempo. Mas, por ocasião dessa oração de Ana, a gente percebe que havia toda a terra de Israel estava totalmente corrompida ao Senhor e, mais precisamente, ali em Siló, onde aconteceu essa oração, onde estava situado a casa do Senhor, da qual Ana, Elcana, Penina, da qual todos eles faziam parte, que eles iam todos os anos para sacrificar na casa do Senhor, e o sacerdote daquela época era Eli, né? Então, nessa oração, Ana expressa muitas questões emocionais que a gente vai falar um pouquinho acerca de cada uma delas. O restante da história eu acredito que todo mundo já conhece, certo? Ana era esposa de Elcana, e Elcana tinha duas esposas, Penina e Ana. Penina gerou filhos, tinha um ventre da qual havia frutos frutificados, e naquela época, como todos vocês sabem, para um homem, para uma família, ter muitos filhos era extremamente importante para que pudesse dar posteridade à sua família. Então, quando uma mulher era estéril, era motivo de vergonha para aquela época, para aquele marido. Então, muitas vezes acontecia de a própria esposa, quando tinha o problema da esterilidade, pegava uma de suas servas ou até mais e dava ao seu esposo para que pudesse gerar filhos para esse esposo, para crescer a sua família, certo? E nessa época de Ana, ela passou por esse momento também. Então, Ana era estéril, mas tem um trecho muito importante que fala que a esterilidade de Ana não era uma esterilidade simplesmente natural, era uma esterilidade que foi causada pelo próprio Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor cerrou a madre de Ana, porém ela não sabia, né, que isso tudo seria para um grande propósito mais à frente. Então, nesse tempo, Penina, por gerar filhos, por ser a responsável pelo crescimento, pela posteridade, pelos descendentes de Elcana, a palavra diz que ela tratava Ana muitas vezes com desdém, certo? Ela irritava Ana a ponto de Ana muitas vezes chorar e ficar sem comer. E logo, naquele tempo, tudo isso era tão importante, então Ana se via em uma situação muito desafiadora. Porém, a palavra diz que Elcana amava Ana mais do que a Penina. Mas isto não era suficiente para Ana, todo esse amor, porque o que ela queria mesmo era gerar filhos, era dar à luz, era também ser a responsável pela descendência, pelo crescimento, né, ali do seu esposo, da família do seu esposo Elcana, certo? Então, certa feita, todos eles chegou a época, né, de irem ali, de subirem até Siló para sacrificar ao Senhor. E naquele tempo, a palavra do Senhor diz que as visões não eram frequentes, a própria palavra de Deus era muito rara.
porque naquela época era muito comum que Deus falasse com o seu povo através dos profetas. Então, o cenário espiritual de Siló, não só de Siló, mas de todo Israel naquela época, era extremamente alheio à vontade de Deus. Como todos sabem, até mesmo na própria casa do Senhor houve grandes transgressões da lei, houve grandes transgressões daquilo que o povo esperava de um sacerdote. Como vocês sabem, o próprio Eli foi muito negligente, né, quando os seus filhos ali já não respeitavam mais a casa do Senhor, e que tudo aconteceu. Depois eu convido você a ler o capítulo para que você tenha um entendimento melhor. E o que eu quero trazer hoje é acerca da oração de Ana, para a gente entender um pouquinho sobre como que mesmo em meio a esse período tão conturbado, tão turbulento ali naquela cidade, ali mesmo dentro do templo, na casa do Senhor, quando ela se voltou para Deus, Deus ouviu a sua oração. Então, às vezes a gente está no meio de um caos, a gente está no meio de uma Siló, a gente está no meio de um templo totalmente corrompido, principalmente por quem era para cuidar, como Eli e os seus filhos. Então, trazendo para a nossa vida, muitas vezes a gente pode estar no meio desse furacão, mas o Senhor, Ele ainda está ali para ouvir a nossa oração sincera. E que a nossa oração vá de encontro com o propósito de Deus. Porque se você percebe, muitas vezes Ana chorava. Quando eles iam participar do banquete, Ana chorava, ela era irritada ali pela sua rival e ela chorava, não comia. Só que a gente percebe que Ana estava chorando no lugar errado. A partir do momento que Ana foi chorar no lugar certo, a oração dela foi respondida. Então, muitas vezes, a gente está chorando no lugar errado. A gente está contando sobre as nossas dores, sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas necessidades para pessoas erradas. Mas a partir do momento que a gente conta para pessoas certas, essas pessoas estão ali para nos ajudar. E a pessoa mais certa ainda é o Senhor. Então, se você percebe, Ana deixou de orar no lugar errado, passou a orar no lugar certo. E a sua oração foi respondida. E aqui a gente percebe uma Ana que estava totalmente vulnerável, entregue à amargura, à dor, até mesmo, por que não dizer, a inveja da sua rival Penina, porque gerava filhos, já tinha dado descendência ao seu esposo. Então, com certeza, muitas vezes ela se perguntava por que isso estava acontecendo com ela. Ana mal sabia que isso já fazia parte de um propósito, já fazia parte de um plano de Deus. Muitas vezes, esse barco que a gente está dentro e o mar em volta está remoto, muitas vezes isso serve para um grande propósito. Nem tudo que acontece na nossa vida é obra do acaso, mas muitas vezes é o Senhor que nos coloca naquela situação para cumprir o seu propósito. E quanto a isso, a gente vê que Ana está atribulada, que Ana está passando por essas dificuldades nos 3 níveis da sua existência. O seu corpo está estéril, não tem filhos. Ana não será mãe de filhos. Com certeza esse era o destino que ela pensava que iria ter. Ana está triste, está com a sua alma, está com a sua psique, com a raiz das suas emoções totalmente triste, totalmente irritável, totalmente frágil, se sentindo menosprezada, porque naquela época quem não tinha filhos era muito menosprezada. Então Ana está ali se sentindo numa tristeza, por que não dizer até em um período depressivo, depois de todos esses anos chorando, depois de todos esses anos tentando uma gravidez e nada, e Ana se desespera. E Ana também, essa situação atinge Ana no seu espírito, porque ela fica totalmente perturbada, ela fica totalmente atribulada, né? O seu espírito, ele fica totalmente alheio, também muitas vezes desacreditado de tudo, e ali vai gerando uma situação extremamente danosa, uma situação extremamente vulnerável na vida de Ana, que a gente percebe que essa situação atinge ela tanto na alma quanto no espírito, e o seu corpo que está ali estéril. Então você vê o sofrimento de Ana nas 3 dimensões da qual nós somos constituídos: espírito, alma e corpo. Ela mesma fala com as suas próprias palavras, né? Como diz aqui: eu sou uma mulher atribulada de espírito.
Não tenhas a tua serva por filha de Belial, é por excesso da minha ansiedade e da minha aflição que eu tenho falado até agora. Mas, após Ana fazer a oração, ela entrega o seu filho, o fruto do seu ventre, ao Senhor. Agora, o que é importante a gente entender é por que que Ana fez isso, né? Haja vista que ela era estéril, não podia ser mãe de filhos. E se a gente for pensar em um outro contexto, a gente for pensar em uma outra situação, a gente imagina uma Ana querendo um filho para si. E por que não até dizer um filho para muitas vezes competir com a sua rival? Olha, você tem tantos, mas agora eu também tenho um, né? Que era o que acontecia ali na casa de Jacó. Jacó com Raquel, com Leia e com as suas concubinas. Se você perceber, parece que havia ali uma disputa entre quem tinha mais filhos, quem gerava mais, quem dava mais à luz a Jacó. Então você percebe um cenário ali de disputa, né? De quem era melhor, de quem gerava mais. Porque naquela época, como já falei anteriormente, quanto mais a mulher gerava, mais ela era bem vista na sociedade. Então, por que não pensar que Ana também poderia seguir nesse mesmo rumo, né? Mas não, a oração de Ana foi diferente. A oração de Ana foi para um propósito. Se você percebe, o cenário de todo Israel naquela época era um cenário totalmente afastado da presença de Deus. Então, o Senhor, ele precisava de alguém para poder levantar naquela época. Então, a oração de Ana, ela não foi uma simples oração, não foi simplesmente para satisfazer o seu desejo enquanto mãe. A oração de Ana foi ouvida, foi respondida por Deus, mas foi dentro de um propósito. O próprio Deus já havia decidido que seria desse jeito, que seria dessa forma. Então, a partir daí nasceu Samuel, e que todos nós já conhecemos a sua linda história, né? Que Samuel foi não somente profeta, mas também foi sacerdote, foi juiz. Ou seja, o voto de Ana, a oração de Ana não gerou simplesmente um filho, mas gerou um homem que dentro desse homem havia muita coisa de Deus. Deus enviou o próprio Samuel para aquela época. Um homem completo, sacerdote, juiz e profeta. Então você veja a profundidade desse voto, você veja a profundidade desse propósito. E muitas vezes é isso que o Senhor quer fazer conosco. Tem situações em que nós passamos na nossa vida